pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica do Cine Express e sejam muito bem-vindos ao nosso segundo vídeo da nossa série sobre Field, Betty and Joan. Se vocês não assistiram o primeiro vídeo, eu vou deixar no card aqui em cima, muito provavelmente. E não esqueçam de nos seguir no Twitter e curtir a nossa página no Facebook. Hoje a gente vai falar de um assunto um pouco mais complexo, que é o sistema de estúdio de Hollywood, uma coisa muito importante para a gente entender todo o contexto em que Field se passa. E ao final desse vídeo nós vamos entender qual é a relação do sistema com a Field e a Betty e a Joan. A gente começa aí com uma viagem no tempo, né? Mais precisamente voltando para a fundação do cinema, que aconteceu no século XIX. Naquela época, o cinema revolucionou tudo que as pessoas conheciam. Até então, a gente tinha aí a fotografia. Conforme o século XIX virou para o século XX, a gente tem a fundação dos chamados Nickelodeons, que foram os primeiros protótipos de cinema daquela época, que passavam justamente esses curtas dos irmãos Lumière, do Georges Méliès, toda essa turma que foram os pioneiros. Eles foram os caras que pensaram primeiramente que o cinema poderia ser um negócio rentável futuramente, e eles acabaram indo para a Califórnia porque os impostos eram mais baixos lá, e eles se estabeleceram lá e fundaram os primeiros estúdios, o esboço daquilo que a gente veria mais para frente nos anos 30, 40 e 50. Nos anos 20 a gente tem o cinema aí engatinhando para o que aconteceria nos anos 30, que seria a consolidação desse sistema de estúdio. Já nessa época a gente tem o Star System, então a gente tem aí muitas estrelas como a Greta Garbo, o Valentino, a Lilian Gish, que aliás, uma curiosidade, ela tinha muito controle sobre os filmes que ela fazia. Ela poderia controlar aspectos mais técnicos, né, como o roteiro, a própria produção, e isso mostra o valor que ela tinha no mercado. Conforme a tua representatividade, era mais fácil atingir esses postos e conseguir ter controle sobre os filmes que tu fazia. Inclusive a Bette Davis foi produtora de um filme em que ela estrelou, Uma Vida Roubada. E aí a gente chega nos anos 30, que é a consolidação desse sistema de estúdio. Vocês devem estar perguntando, tá, Jéssica, mas o que é esse sistema de estúdio? O sistema de estúdio é basicamente a gente pensar que cada estúdio daquela época tinha uma marca e um estilo muito próprio de fazer filmes. Por exemplo, a MGM, que era o estúdio da Joan Crawford, ele tinha uma pegada muito mais glamurosa. Então, se vocês assistirem filmes como A Divorciada ou O Grande Hotel, vocês podem notar o glamour, é tudo muito bonito, as mulheres estão sempre muito bem vestidas. Já a Warner Brothers, para fazer o contraponto, o estúdio da Bette Davis, tinha um estilo mais dramas sociais. O que isso quer dizer? Muitos filmes sobre gangsters, muitos filmes sobre a era da depressão, musicais inclusive. A Warner nessa época ela fazia filmes com baixo orçamento e que falavam muito de temas que estavam em voga naquela época. Quando a Meryl Streep deu aquele discurso fantástico em que ela alfineta o Donald Trump, ela deu uma declaração muito interessante sobre Hollywood, dizendo como a indústria era diversa e variada. E isso é verdade, porque não foram os americanos que fundaram o cinema! Os grandes donos dos estúdios, na sua maioria, eram pessoas que vieram da Europa fugindo da fome, da guerra, e foram esses magnatas que levaram a coisa para frente. Mas os magnatas não eram nada sem a figura do produtor do estúdio, que era um aliado do presidente. E o produtor é o cara que basicamente organiza as coisas, ele decide quem vai fazer o papel de quem, que filmes que a gente vai aceitar, e ele é uma ferramenta muito importante no sistema de estúdio. Mas a força dos estúdios não estava só no fato da gente ter a figura do produtor e do presidente e o sistema das estrelas. O buraco era muito mais embaixo. Eles tinham um controle da bilheteria e era isso que garantia que os estúdios lucrassem horrores. É o seguinte, naquela época tinha os Nickelodeons, evoluíram, e a gente tem as salas de cinema. E os donos dos estúdios, eles controlavam as salas de cinema, então eles tinham um lucro sobre a bilheteria. E
quando a gente chegou nos anos 40, o sistema de estúdio, como vocês podem imaginar, porque nada é eterno, ele começou a entrar em crise. Aconteceu um negócio chamado Decreto Paramount, que tirava o controle dos magnatas das salas de cinema e proibia a venda de filmes no escuro. E aí nos anos 50 chegou a televisão e a televisão revolucionou muito e por um lado até é meio triste assim, porque foi aí que os filmes começaram a entrar em decadência, porque as pessoas simplesmente não iam mais aos cinemas. Elas pensavam, por que eu vou ao cinema se eu posso ver televisão na minha casa? Os estúdios começaram a tentar salvar o sistema que eles criaram com muito amor e carinho e dinheiro. E o que isso tem a ver com Field, afinal de contas? O sistema de estúdio, ele era muito traiçoeiro com os atores e atrizes, mas principalmente com as atrizes. Quando uma atriz se tornava um veneno de bilheteria, ou seja, o valor dela no mercado diminuía, os filmes dela não davam tanta bilheteria, a tendência era chutar essa atriz e contratar uma outra que fizesse com que os estúdios faturassem milhões. A Bette Davis e a Joan Crawford foram meio que foram chutadas pelos estúdios que elas tanto amaram e a quem elas foram tão devotadas. Chegou um momento em que os filmes da Bette, por exemplo, não davam mais tanto lucro quanto antigamente, isso porque ela já estava ficando mais velha. E o mesmo aconteceu com a Joan Crawford. Então elas acabaram saindo dos seus estúdios porque elas perderam o protagonismo conforme elas iam envelhecendo. E isso era muito triste, né? Porque 40 anos em Hollywood era o fim. Era a hora que tu tinha de aceitar que tu ia ter determinados papéis, como fazer a mãe da atriz principal. Isso era uma maldição para as atrizes, era uma coisa com a qual elas não conseguiam lidar muito bem. Como vocês podem ver, a gente tá num cenário um pouquinho diferente e eu tô até de óculos, mas é porque a gente teve um problema de edição e eu tive que gravar esse vídeo de última hora. Então eu peço desculpas pra vocês e queria encerrar esse vídeo pedindo para vocês assinarem o canal, dar o joinha se vocês gostaram, deixar os comentários, opiniões aí na caixa de comentários que a gente responde assim que puder. Um beijo e até o próximo vídeo!